Estamos em Zacarias capítulo 1, estamos continuando com nosso estudo da primeira visão que Deus deu para Zacarias. Estamos vendo como Deus revelou para Zacarias não só uma visão desse conselho, desse grupo do anjo do Senhor, com os anjos que percorrem a terra e o diálogo que aconteceu entre o anjo do Senhor e o próprio Deus. Nós estamos vendo também como Deus revelou aqui algo do seu coração. Estamos já falamos nas últimas aulas sobre essas faces ou esses aspectos aparentemente opostos ou paradoxais do amor de Deus, o ciúme de Deus, vários aspectos, e queremos falar hoje sobre uma grande virada, porque tem o aspecto do ciúme, do amor de Deus, que causa uma correção, que causa um tratamento, uma disciplina na nossa vida para exterminar aquilo que não agrada a Deus. E nós temos também o aspecto positivo do amor de Deus, que Ele quer construir, está edificando um grande projeto no seu plano conosco. Então vamos orar para que alguma coisa que, lógico que nós não vamos entender tudo sobre o amor de Deus, tudo sobre a natureza de Deus, mas queremos realmente que Ele nos revele um pouco mais de quem Ele é. Senhor, nós somos muito privilegiados por ter em nossas mãos a Tua Palavra, mas além disso, e mais importante ainda, ter a Tua presença, Teu Espírito Santo para revelar, e ter o Senhor para habitar conosco, ter o Senhor que não desiste de nós. E tem tantos aspectos, o Teu amor, Tua natureza é tão imenso, tão complexo, tão misterioso, tão maravilhoso, que nunca vamos entender tudo, mas queremos ficar em admiração, queremos ficar como se nós estivéssemos diante de algo maravilhoso demais. Não temos palavras para expressar a grandeza, a profundidade do Teu amor, a maneira como o Senhor tem sempre continuado e insistido conosco, apesar de todos os nossos erros. Nós pedimos que um pouquinho mais nós possamos entender e que assim nós possamos corresponder e cooperar contigo nos dias de hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, só para a gente retomar, né, nós estamos falando sobre essa primeira visão. Esse aqui é um resumo que eu coloquei na outra aula sobre essa visão que Zacarias recebeu, essa parte da visão onde os anjos que percorreram a terra falaram que a terra estava toda em paz, e isso gerou uma indagação, uma súplica, quase que uma reclamação da parte do anjo do Senhor, que disse para Deus: até quando? A gente acha que a paz, tudo em paz está ótimo, mas ele entendeu que isso significava que o plano de Deus de restaurar, de retomar o seu projeto na terra, de restaurar, que precisa ter um grande abalo, que precisa ter uma purificação, que precisa ter um estabelecimento do povo dele na terra, um lugar onde Deus possa habitar. O anjo entendeu que tudo em paz significa que estava tudo parado, tudo sem caminhar para o alvo. Então ele perguntou até quando. Ele falou também de compaixão, até quando que Deus vai ter, até quando ele não vai ter compaixão e até quando ele vai continuar usando ira para com o seu povo. E aí Deus responde e mostra que ele tem grande zelo ou ciúme do seu povo, num sentido positivo, que ele tem um grande zelo, né? A gente pode usar zelo para falar desse lado positivo do ciúme de Deus. Ele tem grande zelo para completar a sua obra, mas também ele tem grande ira contra tudo que é um obstáculo para isso. Então, nós falamos também na última aula sobre
esses aspectos para a gente entender o ciúme de Deus. Eu coloquei essas palavras em vermelho, coloquei a mais, porque quando nós falamos sobre o ciúme ou a ira de Deus, né, nós falamos que o ciúme vem do amor. O ciúme de Deus não é egoísta, o ciúme de Deus não é porque Ele quer nos impedir de achar nossa própria, assim, a desenvolver o nosso caráter, nosso futuro, o que é melhor, porque o ciúme dos homens é destrutivo, é pejorativo, é pernicioso, é malvado. O ciúme dos homens destrói aquilo que não pode ser útil para si mesmo. Se não é para mim, então não quero que seja para ninguém. O ciúme de Deus também mostra que o amor de Deus é exclusivo. Ele não quer que a gente divida o nosso amor com ídolos, com deuses falsos, mas isso não é para o nosso mal, muito pelo contrário, é a única coisa que vai nos levar a realmente realizar nosso potencial e ser plenos, felizes e com alegria. Mas então nós chegamos então a esse entendimento de que o ciúme de Deus tem esses dois aspectos, tem um aspecto negativo e um aspecto positivo. Então a ira do ciúme de Deus é contra o mal que deseja destruir o amor que Deus está construindo entre nós. E isso vai nos destruir. Se Deus não destruir o que está impedindo o amor, isso vai nos destruir. Então, eu estou chamando, para a gente poder identificar, eu estou chamando isso de um ciúme exterminador. Não é um exterminador da pessoa. Deus não quer exterminar as pessoas. Deus deseja exterminar aquilo que está dentro de nós, aquilo que está individualmente em cada um de nós, mas aquilo que também está na humanidade, aquilo que está pervertendo, que está destruindo o amor de Deus e o plano de Deus e a redenção de Deus. Deus quer o ciúme de Deus, que é um sentimento forte. Nós temos visto que é o ciúme, é a emoção forte que inclusive produz ação. Deus não é alguém que está simplesmente assistindo e já sabe que vai dar tudo certo. Ele está envolvido, ele se envolve com todo o drama, com toda a história. Ele sente emoções fortes e as emoções de Deus fazem Deus entrar em ação. Então, esse é um lado do ciúme, do amor de Deus. Mas tem o outro lado, que é esse zelo de edificar alguma coisa. Deus não quer apenas destruir aquilo que há de destruidor, de perversão dentro de nós. Ele quer edificar, ele tem um grande sonho, ele tem um grande projeto, ele tem algo que ele está construindo. É como um casal que começa a planejar o futuro. O desejo do casal não é só assim, vamos fazer uma casa, vamos ficar felizes para sempre, vamos curtir um ao outro. Todo o amor de Deus, ele é dinâmico, ele está sempre em expansão, ele é criativo. O desejo de Deus não é nos levar embora. Às vezes essa ideia de céu que a igreja tem promovido durante séculos, essa ideia de céu que a Bíblia fala do céu, mas a ideia que a igreja fez do céu não é uma ideia bíblica, que é uma ideia assim de abandonar a terra, de ir embora para um lugar que não é nem muito material, um lugar assim meio etéreo, meio assim não é concreto, não é uma coisa ficar voando nas nuvens e ter uma cidade celestial, ter mansões. Mas assim, o que significa o desejo de Deus de ter uma eternidade conosco?
não é uma coisa estática, não é assim, nós vamos arrumar uma casa muito bonita, nós vamos morar juntos, mas e daí? O plano de Deus é casamento que é o início, não é o fim. Né? Tem muitas histórias de fadas, muitas histórias de crianças, histórias de adultos também, que um romance assim, termina a história, né? Termina, então superaram obstáculos, superaram dificuldades, se casaram e viveram felizes para sempre. Então fica uma coisa muito vaga. Mas o casamento, a Bíblia também não fala, dentro das Escrituras, nós não temos praticamente informação sobre o que vai acontecer depois do casamento. Não temos muitas informações. Mas o casamento não é o fim. O casamento não é o alvo em si. O alvo em si é queremos casar, mas isso é algo que vai iniciar uma história eterna de criatividade, de expansão, de alcançar mais pessoas. O amor de Deus está sempre em expansão. O amor de Deus é exclusivo no sentido assim, de que nós não vamos dividir o nosso amor por Deus com outros deuses, com outros alvos. É exclusivo, mas a exclusividade de Deus é algo dinâmico em que Ele está sempre incluindo. Deus não queria ter só Israel, esse não era o alvo final. Israel seria o início do plano de Deus. Deus já tem um filho, Jesus Cristo, mas essa relação de pai e filho não é um final, não é o ponto final, é o começo. Então, esse aqui eu estou chamando de ciúme restaurador. Eu fiquei pensando em várias palavras, assim, é um ciúme de empreendimento, de sonhos, de construir um futuro juntos, porque restaurador no caso onde nós estamos estudando aqui, Israel já tinha experimentado algo maravilhoso no tempo do rei Davi, Salomão, já tinha experimentado a terra prometida, várias coisas que Deus tinha falado que ia dar para Israel, mas aquilo que seria um começo se tornou um fim porque as pessoas abandonaram e perderam tudo o que tinham. Então, aqui nós estamos falando sobre restauração, que Deus prometeu exterminar o que tinha de mal no cativeiro. A ideia, assim, o propósito de Deus era exterminar aquilo que tinha causado o desvio, o afastamento, a apostasia de Israel, mas agora de restaurar. Mas não é só restaurar, estou usando essa palavra restaurador para dizer que Deus não só iria restaurar aquilo que tinham alcançado antes, mas restaurar o propósito original, restaurar o sonho de Deus, restaurar o projeto de Deus que vai para muito longe. Então, sempre que Deus revelava algumas coisas para os profetas, eles viam lá na distância e viam só um pequeno vislumbre daquilo que Deus estava prometendo que Deus iria fazer. Então, aqui também da aula passada, nós vimos que esse relacionamento de amor gera um ciúme da parte de Deus. Então, tem essa face, esse aspecto de ira, de lutar contra a infidelidade, de exterminar aquilo que é mal, e tem também o lado positivo. Então, vamos só para partir agora para entender um pouquinho sobre essa grande virada. O que já vou dar uma ideia, o que é essa virada que nós queremos falar hoje? Durante um tempo, então, na história de Israel, e isso aconteceu e acontece na igreja, acontece na nossa vida individual, durante um tempo, o amor de Deus se manifesta de uma forma de disciplina, se manifesta de uma forma negativa. E nós sentimos, então, que Deus
A gente tem, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas a gente tem uma sensação de que Deus está contra nós. Mas o que Deus está querendo fazer é preparar o caminho para que ele possa voltar a manifestar o seu zelo, os seus planos e começar a construir algo positivo. Então, nós estamos na história de Israel, que nós estamos estudando nesses livros de Esdras e Ageu, agora Zacarias, nós estamos estudando esse tempo em que o cativeiro, o tempo de ira, o tempo de Deus disciplinar, o tempo de Deus exterminar o mal, está acabando e Deus está pronto para iniciar uma etapa positiva. E é isso que Deus revelou para Zacarias. Eu quero ler com vocês no texto aqui de Zacarias 1 e depois falar sobre essa virada. A virada dessa manifestação de ira para a manifestação de zelo, de compaixão, de misericórdia e de construção. Ok? Então, vamos a partir do versículo 11, Zacarias 1, versículo 11, quando os anjos que percorreram toda a terra, trouxeram o relatório de que toda a terra estava em paz, versículo 11. Versículo 12, o anjo do Senhor diz, diante disso, ele clama a Deus: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão? Porque como já expliquei, se tudo vai ficar em paz, a Pérsia está dominando, venceu Babilônia, mas agora está tudo em paz, todos sujeitos a esse novo império. Se tudo vai ficar em paz, então não vai acontecer aquilo que o anjo vê que é o grande propósito de Deus, que é Deus fazer algo, estabelecer o reino dele. Não é a paz dos homens, não é a paz do reino humano, mas até quando os reinos da terra, os povos, os reinos, todos da terra vão estar em paz, quando na verdade o plano de Deus está parado, a casa de Deus não está sendo construída e o reino de Deus não vem para a terra. Então, até quando não terás compaixão de Jerusalém, das cidades de Judá, contra as quais tivesse irado esses 70 anos? Mas Deus já começou a virada, porque Ciro fez o decreto quase 20 anos antes dessa data, um remanescente saiu da Babilônia, voltou para a terra, mas o anjo está dizendo: até quando? Porque a coisa não vai. Então respondeu ao Senhor, ao anjo que falava comigo, coisas boas, palavras consoladoras. Então a gente percebe aqui que Deus está mostrando para Zacarias que já houve uma virada. Lembra que Zacarias começa no versículo 2 desse primeiro capítulo, a primeira mensagem de Deus para Zacarias é Deus falando assim: o Senhor se irou em extremo. Deus ficou muito irado contra o seu povo, o povo de Israel. Mas agora está falando palavras boas, consoladoras. Versículo 14, então o anjo que falava comigo me disse: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo, ciúme, com grande ciúme, estou enciumado, né? É uma ênfase, assim, eu tenho grande ciúme e estou muito enciumado, mas agora não de uma forma negativa, mas de uma forma positiva. Eu tenho muito ciúme do meu projeto. Ele fala por Jerusalém e por Sião, porque ele tem um grande plano. Mas estou muito irado contra as nações em descanso. Versículo 16, voltarei para Jerusalém, a minha tradução fala misericórdia, mas a palavra é compaixão. Voltarei para Jerusalém com compaixão, minha casa nela será edificada, o cordel será estendido, quer dizer, o cordel é medida para construções,
Quando você vê alguém fazendo uma casa, a primeira coisa que fica medindo para colocar os alicerces. Então, o cordel será estendido sobre Jerusalém, diz o Senhor dos Exércitos. Clama outra vez, dizendo, versículo 17, assim diz o Senhor dos Exércitos às minhas cidades, cidades de Israel, mas as minhas cidades ainda se transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém, ok? Então vamos, aqui também eu coloquei alguns pontos aqui para a gente entender esse aspecto das faces, das duas faces do amor e do ciúme de Deus, e também o que é essa virada, ok? Então, esse aqui eu vou passar pelos pontos e nós vamos ler alguns textos na Bíblia para entender melhor. Mas como já falei, esse aqui uma parte já expliquei, mas eu quero falar sobre esse sofrimento. Então, esse ciúme, que é de Zacarias 1, versículo 2, o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Então, para Deus fazer o seu plano, o seu grande projeto, seu grande sonho, aquilo que Deus deseja fazer, e não é só um projeto que Deus quer produzir alguma coisa, mas tudo é baseado, sim, no relacionamento. Ele tem um grande plano, que começou com Adão e Eva, de fazer uma amizade, de caminhar juntos, de produzir algo pelo relacionamento, espelhando o relacionamento na Trindade. Mas como entrou a semente do mal, como entrou a semente do desvio, do amor por outras coisas, abandonando o amor a Deus, que os profetas falam tanto, meu povo me abandonou, o que seus pais viram em mim? Um dos profetas fala, o que os seus pais viram? Por que se afastaram? Por que pararam de caminhar comigo? Jeremias fala, Oséias fala do amor que tinha no início e por que isso foi se afastando. Então, e Deus tem um ciúme desse amor e ele vai lutar contra, ele não fica e nunca vai ficar indiferente. O verdadeiro amor não fica olhando enquanto a pessoa amada se destrói, enquanto a pessoa amada caminha para destruição própria e para destruir aquilo que Deus tinha planejado juntos. Deus não vai abandonar. Então, e nós vamos voltar, quero só dar uma visão desses pontos aqui, mas o ponto inicial aqui hoje é que esse ciúme de Deus, essa ira de Deus contra aquilo que mina, contra aquilo que perverte, que afasta do amor de Deus, daquilo que Deus planejou, daquilo que é perfeito, da harmonia que Deus planejou, esse ciúme de Deus é algo que é duro para a gente suportar. Tem os profetas que falam dos juízos de Deus, nos Salmos tem muitas orações em que o salmista fala, Deus, tira a tua mão de mim, eu não estou aguentando, o Senhor está pesando muito, eu não suporto. Então, esse ciúme de Deus é como a melhor ilustração que outras pessoas têm usado, mas é muito, muito apropriado, assim, é o câncer. E pode ter outras doenças assim com algo semelhante, mas a gente conhece bastante o câncer, que precisa, para eliminar o câncer no organismo, precisa de um tratamento agressivo, precisa de um tratamento que vai eliminar o câncer, mas junto com o câncer, o problema da nossa dificuldade humana de eliminar só aquilo que é mal, às vezes aquilo acaba também
destruindo o órgão, o fígado, o estômago, o coração, o pulmão. O câncer pode destruir aquilo que é bom no organismo. Mas o tratamento de Deus visa destruir o mal, arrancar o mal. Só que a quimioterapia, a radioterapia, muitas vezes é algo muito difícil, muito difícil. Todos devem conhecer. Eu já acompanhei várias pessoas nos tratamentos e a pessoa praticamente a própria pessoa, a saúde dela é destruída para destruir a enfermidade. Então, é muito duro isso aqui. Por isso que o ponto 2 é que a ira, a disciplina, o tratamento de Deus, individualmente ou também coletivamente, numa nação, num país, na humanidade, a cura às vezes destrói. Por exemplo, no dilúvio, Deus ficou houve um sofrimento enorme da parte de Deus. O coração de Deus estava partido. Mas para resolver, tirar o mal da humanidade, ele precisou mandar o dilúvio que destruiu as pessoas. Então, a ira, a disciplina, causa uma sensação para nós que estamos sendo tratados, que nós estamos sendo objeto do tratamento de Deus, causa uma sensação de rejeição definitiva. Deus vai me matar, Deus não me ama. E então nós tem orações dos profetas, orações dos salmistas, nós temos orações em que as pessoas falam assim: Deus, o Senhor está me pesando muito. Então, a ira, a disciplina de Deus para eliminar o mal, muitas vezes é algo que causa muito sofrimento, né? E o livro que eu gosto sempre de citar é A Patrola de Deus, porque ele fala de como Deus vem com o trator para demolir. Então, esse ciúme exterminador é um ciúme demolidor, é um ciúme que quer tratar com a raiz do problema, que quer tratar com a causa, onde está causando esse mal que quer acabar com o relacionamento entre nós e Deus, que quer acabar com o projeto de Deus. Esse é o objetivo de Satanás. Ele quer acabar com o propósito de Deus. Ele não quer que chegue à consumação. Então, esse é o processo. Mas Deus também tem o ciúme de compaixão. Deus tem esse ciúme de proteger o amado. Então, ele trata conosco. O tratamento, a quimioterapia é severa, é dura, mas Deus fala muitas vezes dos profetas, fala assim: olha, é só um pouquinho. É como o pai ou a mãe vai falar com uma criança que precisa passar por um tratamento, às vezes até uma injeção. Olha, você vai sentir uma dorzinha, uma picada, mas isso é para te curar. E claro que tem tratamentos mais severos, tem mesmo crianças que passam por esses tratamentos muito agressivos. Então os pais têm que falar, o médico tem que falar com o paciente, falar assim: olha, isso aqui vai causar efeitos devastadores, mas isso vai trazer cura. Então Deus tem um ciúme de compaixão. Ele não quer que a gente sofra além do necessário, e ele não quer nos destruir. Nós vamos mostrar isso daqui a pouco em alguns textos. Então, Deus tem um ciúme devastador, exterminador do mal, mas ele tem um ciúme que ele quer eliminar a doença para restaurar a pessoa, ou para restaurar a nação ao relacionamento com Deus, para que ele possa desenvolver esse relacionamento maravilhoso e cumprir todos os planos que ele tem para o futuro. E o que tocou no quarto ponto aqui é que existe uma hora de virada.
na história, no tratamento, né, quando também o paciente está passando por várias sessões, às vezes o médico fala assim, olha, você vai passar por 4 meses, por 6 meses, por 1 ano de tratamento de quimioterapia, mas tem uma hora que vai acabar. Tem uma hora que agora vai ter o processo de reconstrução, de restauração. Então tem uma virada. E eu queria, assim, isso veio para mim muito forte essa semana, quando eu estava meditando mais uma vez em Zacarias 1. Eu falei assim, olha só, Deus revelou para Zacarias que ele estava vivendo, naquele momento na história, ele estava vivendo um momento de virada. Ele estava vivendo um momento em que Deus falou, quando o anjo perguntou, Deus, até quando? Deus, o senhor não vai voltar depois desses 70 anos? Não é hora de voltar, de ter realmente uma outra forma de tratamento? Agora não é mais tratamento agressivo, não é mais quimioterapia, agora é vitamina, agora é um processo de restauração, de amor. Então, ele falou isso e Deus respondeu, falou palavras boas, palavras consoladoras, em que Deus falou assim, assim como eu tinha ciúme para eliminar o que estava fazendo mal, o que estava desviando vocês, eu tenho ciúme também para que aquilo que eu projetei, aquilo de bom que eu falei, possa acontecer. Então, é um ciúme também, é um ciúme, é um zelo, é uma paixão. Deus tem paixão, não é? A paixão de Deus não é contra o mal em si, a paixão de Deus é a favor de nós, é a favor do que Ele planejou. Ele planejou um casamento, ele planejou uma vida de expandir o reino, de abençoar todos os povos. E o que mais vem pela frente, nós só podemos especular. O que Deus tem? Você imagina esse universo que a Terra, o globo terrestre, esse planeta é um pontinho no espaço, não é nada. Imagine que Deus, você não acha que Deus tem algo de expansão, algo que Ele vai continuar criando? Deus é infinito, é eterno, Ele tem uma criatividade que não tem limites. E Ele escolheu caminhar conosco aqui na Terra para formar uma base para que Ele pudesse junto conosco, assim como hoje Ele faz junto com o Filho, junto com o Espírito Santo, mas na eternidade Ele quer fazer junto conosco. Ele quer uma noiva que vai sentar com Ele, mas não vai ficar sentado no trono só contemplando as belezas. É uma vida dinâmica, uma vida criativa, é uma vida maravilhosa. Então, ele tem essa virada, e essa virada para produzir um grande projeto. Então, é exatamente isso que ele está falando nessa visão. O anjo fala, Deus, até quando? E Deus fala assim, até quando? Não, já aconteceu a virada. A virada, eu já estou olhando para o meu povo com compaixão. Eu tenho grande zelo para cumprir aquilo que eu planejei. E no versículos 16, 17, ele fala, eu voltarei para Jerusalém com compaixão, eu vou ter minha casa ali. E Jerusalém vai estar cheia de construções, as cidades vão transbordar de bens. O Senhor vai consolar Sião e vai escolher a Jerusalém. Então, essa é a visão que Deus deu para Zacarias. Então, nós falamos um pouco sobre, precisamos falar sobre esse lado negativo do ciúme de Deus, mas, na verdade, este momento de restauração, este momento que Zacarias está vivendo, está recebendo revelações, é um momento de virada. Então, eu só quero mostrar alguns textos
né? Eu não vou poder ler muitos textos, mas se você pensar, eu não quero nem tentar explicar isso, né? Mas se você ler, muitas pessoas até se desanimam. Tem várias partes, especialmente do Antigo Testamento, que muitas pessoas, assim, às vezes ficam desanimadas, desmotivadas de ler, né? Então, por exemplo, tem genealogias, fica lendo um monte de nome, né? Então, as pessoas às vezes falam assim, eu não vou pular essas partes. Ou então medidas, um monte de medidas do tabernáculo, do templo, um monte de detalhes sobre sacrifícios. Então, tem várias partes do Antigo Testamento que às vezes as pessoas podem ficar desmotivadas para ler, porque não conseguem entender o que isso significa, qual a edificação nisso. Mas tem uma outra parte que não é tão difícil de entender, mas que é difícil ficar lendo. Eu vou apontar especialmente os profetas Jeremias e Ezequiel. Mas todos os profetas têm bastante disso, os profetas menores também. Isaías tem, mas Jeremias e Ezequiel, eles têm muitos trechos, longos trechos, e percorre o livro todo falando dessa ira, desse ciúme exterminador, dessa disciplina de Deus. Então, Deus falando, vocês me abandonaram, vocês me traíram, eu não vou continuar. Ezequiel, a glória de Deus vai embora de Jerusalém. Deus fala assim, acabou, vai embora, vou embora daqui. Então, essas partes são difíceis da gente ler, porque são partes extensas que parece que dão essa do ponto 2 aqui, essa impressão de que Deus rejeitou, de que Deus mandou embora para sempre. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte aqui do primeiro ponto aqui, que eu falo assim, esse ciúme exterminador, esses tratamentos de Deus, em parte, no Novo Testamento, nós temos um alívio disso, porque Jesus tomou esse tratamento da ira de Deus no nosso lugar. Então, Jesus, ele tem uma outra analogia, né, que o autor daquele livro, Deus Me Ama, ele faz, de que assim, o tratamento para esse câncer tão agressivo que realmente vai nos matar. A gente não suporta. Então, tem um jeito na medicina moderna em que todo o sangue de um organismo pode ser retirado do organismo, passa por um filtro e volta para o organismo purificado. Então, o sangue sai do organismo da pessoa doente, vai para um órgão mecânico, né, para um sistema mecânico que purifica o sangue e depois volta para o organismo da pessoa. E a analogia que ele fez que não é por uma máquina, mas Jesus conectou a vida dele conosco. Jesus se tornou homem e ele fez uma conexão com o nosso organismo, a tal ponto que o sangue saudável, a vida saudável dele, entra dentro do nosso organismo e o nosso sangue doente, contaminado, vai para o organismo dele e é purificado. E Jesus fez esse processo de purificação na cruz. Ele eliminou na cruz esse mal que Deus procurava fazer antes da vinda de Jesus e não tinha uma solução. Então, isso ajuda a gente a entender esses longos trechos proféticos no Antigo Testamento, mas Deus continua tratando conosco. E não é uma coisa assim tão automática que a gente crê em Jesus e nosso sangue é trocado e não tem mais nenhum problema. Continua tendo um processo na nossa vida de purificação. Mas é muito bom entender que a partir de Jesus, a maneira de Deus tratar com
com exterminar esse mal dentro de nós, mudou um pouco, né? Mudou bastante, mudou radicalmente. Mas, como eu falei, ainda existe um processo voluntário, existe um processo que nós precisamos aceitar e não é uma coisa instantânea, é uma coisa que acontece ao longo da nossa vida. Mas eu queria focar agora, assim, como tem tantos trechos no Antigo Testamento que falam da ira de Deus, mesmo em Gênesis, quando Deus eliminou toda a humanidade no dilúvio, tem tantas coisas sobre isso que às vezes nós não conseguimos, e talvez até os profetas do Antigo Testamento não tiveram tanta revelação do coração de Deus, mas eles tiveram alguns vislumbres. Então, eu quero rapidamente, eu não vou ter muito tempo, mas só quero dar uma amostra, mas realmente são poucos textos no Antigo Testamento. Jesus que veio mostrando mais plenamente quem Deus é, o coração de Deus. O Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. No Novo Testamento, por meio de Jesus, é que nós enxergamos, nós podemos ver melhor quem é esse Deus. Mas mesmo os profetas, eles viram um pouquinho. Então, eu vou ler dois textos, basicamente, para ilustrar isso. Um está em Jeremias, Jeremias que tem tantas mensagens de ira, de juízo de Deus, né? E o próprio cativeiro que nós estudamos, né, o tempo do cativeiro, foi um tratamento, foi uma quimioterapia muito brava, de Deus ter que arrancar o povo da sua terra e levar para longe. E quando nós vemos, isso é algo que a gente precisa entender, que tantas coisas ruins acontecem. Tem a guerra na Ucrânia, mas tem, né, assim, a história humana é cheia de guerras. Isso causa muito sofrimento. Hoje, com a tecnologia moderna, a gente vê as cenas, a gente vê as pessoas sofrendo. Mas tem cenas aqui dentro do nosso país, quando tem essas chuvas no estado do Rio e tantas coisas que acontecem, as pessoas perdem tudo que têm, perdem pessoas da família. Então tem tantas tristezas, tantas tragédias que acontecem, e isso não significa, como Deus explicou, como Jesus explicou no Evangelho de Lucas, quem passa por essas tragédias, não é que Deus está julgando aquelas pessoas. Quando as torres gêmeas caíram em Nova York, não eram aquelas pessoas que morreram naquele ataque, ou tantos outros ataques terroristas. Todos os dias tem ataques, todos os dias tem mortes, todos os dias tem tragédias. As pessoas que sofrem essas tragédias não são piores do que as outras. Mas Deus está mexendo na vida das pessoas para que o mal que está em nós possa ser eliminado, possa ser exterminado. Mas o que eu quero mostrar aqui é que Deus, não é só a gente que sofre por causa desse tratamento. Deus sofre. Nós temos até um livreto na editora que se chama O Sofrimento de Deus. Imagina assim, se algumas pessoas não conseguem entender que Deus tem emoções, você falar que Deus sofre parece que é uma heresia. Mas olha aqui o que nós encontramos em Jeremias capítulo 31. Ele fala assim, versículo 20. Não é Efraim era uma das tribos, um dos filhos de Jacó, mas representava geralmente as 10 tribos, representava Israel. Não é Efraim meu filho precioso? Isso é o mesmo Deus que às vezes falava assim: vocês me abandonaram, eu vou julgar vocês, eu vou mandar vocês para uma outra terra, eu vou permitir que venha uma nação cruel e traga destruição e morte. Mas Deus está falando assim: não é Efraim meu filho precioso?
filho das minhas delícias, filho do meu prazer. Embora eu tantas vezes fale contra ele. Então aqui Deus está dando uma pequena chave para você entender todas as passagens na Bíblia em que Deus fala, ele está irado, ele está bravo, fala que vai julgar. E não é só Israel. Deus ama as nações, Deus não ama só Israel. Deus escolheu Israel para que ele pudesse ser um instrumento de Deus para mostrar o amor de Deus para todas as nações. Deus ama a toda a humanidade, sem exceção. Então, quando ele fala Efraim, meu filho precioso, nós poderíamos colocar, o Brasil não é meu filho precioso. Os países da África, a China, a Rússia, que está sendo agressora contra a Ucrânia, mas a Rússia é também um povo amado por Deus. Então, embora eu tantas vezes fale contra ele, eu ainda me lembro, quer dizer, Deus está falando assim, é impossível uma mãe esquecer do seu filho. Eu lembro dele continuamente. A coisa mais difícil do mundo é você disciplinar. Eu lembro uma vez a minha mãe tendo que me disciplinar e chorando, né? Chorando, porque ela sofria. Ela, para me disciplinar como filho, para ela era uma dor. Por isso, o texto fala, por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Gente, esse aqui é um versículo que abre um vislumbre, uma revelação do coração de Deus. Se comovem por ele as minhas entranhas, deveras me compadecerei dele. Deus está ansioso, Deus faz o tratamento, ele aplica a quimioterapia, mas ele está ansioso por eliminar, por terminar esse tratamento, e ele tem esse sentimento de compaixão, que ele quer fazer algo construtivo, ele quer fazer algo maravilhoso com ele. Esse aqui é Jeremias 31, versículo 20. Agora nós vamos para o livro de Oséias, e o livro de Oséias é um livro que a gente poderia ficar mais de uma aula só pensando aqui em Oséias. É um livro curto, Deus fala muita coisa séria, tem muita quimioterapia em Oséias, tem muito ciúme exterminador, tem muitas palavras que Deus fala assim, olha, eu vou tratar, tem hora que ele fala assim, eu vou ser como leão, eu vou despedaçar. Deus está muito transtornado por causa da infidelidade do seu povo. Então ele fala de uma forma muito brava, muito séria contra seu povo. Mas como é um livro curto e também tem uma característica especial, Oséias tem, assim, Deus revelou para Oséias, até mesmo o comecinho de Oséias, Deus já fala com o profeta, para o profeta vivenciar o que Deus estava vivendo. Ele falou assim, Oséias, eu quero que você vá se casar com uma prostituta, com uma mulher que você já sabe de cara que ela não vai ser fiel com você. Então, Deus mostra nesse pequeno livro, é um livro que vai e vem. Uma hora Deus está falando assim, não, mas eu vou restaurar, eu vou chamar. Ele fala sobre esse ciúme de compaixão, ele fala sobre a virada, ele fala que vai curar as feridas. Então, eu não tenho tempo para ler, mas Oséias capítulo 2, ele usa essa analogia, essa metáfora do casamento, e ele começa em Oséias 2 falando sobre como Deus, como marido, ele deu tudo para sua esposa. Ele esbanjava, ele deu tudo que ela pudesse precisar e mais ainda. Mas ela não valorizou. E ela até mesmo, olha que traição ao coração de Deus,
que ela pensava que aquilo que Deus estava dando para ela, na verdade eram outras pessoas, outras nações, outros amores, outros deuses que estavam dando para ela. Imagina Deus dar um presente, o marido dá um presente para sua esposa e a esposa achar que foi outra pessoa que mandou para ela. E caindo para o lado de outra pessoa, e Deus que amou, e Deus que deu para ela, Deus fica assim, olhando e vendo a sua esposa sendo traindo e sendo infiel. Então no capítulo 2 fala sobre isso, fala sobre o tratamento. Olha aqui, Oséias 2, versículo 12, devastarei a sua vide, e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram meus amantes. Então Deus falou assim, você está achando que foram outros deuses, outras nações que deram isso para você? Então eu vou destruir, não ela, vou destruir as coisas, os prazeres, os benefícios. Então esse é o ciúme devastador, esse é o ciúme exterminador. Mas depois ele fala, versículo 14, portanto, eu a atrairei. Então esse aqui é o ciúme, mas não devastador, mas é o ciúme que vai usar o tratamento de restauração, que vai usar o tratamento de revelar de uma forma ainda mais forte. E ele continua falando, eu vou atraí-la para o deserto, eu vou falar ao coração dela, ela vai responder. Tem vários lugares no livro de Oséias que ele promete, ele fala que ele, lá acho que no capítulo 11, ele já tinha falado, eu vou ser um leão que eu vou despedaçar, ela vai ficar toda rasgada, toda ferida. Mas depois lá na frente ele fala assim, o leão vai rugir, eles vão voltar mansinhos, desejosos, eles vão querer me conhecer. Então ele fala muito, você pode ler o livro de Oséias, que ele está sempre nessas duas linhas, o ciúme exterminador, os tratamentos, mas também a virada. Por exemplo, nós temos aqui então no capítulo 2, fala que versículo 16, ela não vai mais me chamar meu senhor, meu dono, vai chamar meu marido. Ele vai restaurar algo que ela nem tinha conhecido ainda. Ela vai entrar num relacionamento com Deus muito maior do que ela tinha antes. No capítulo 5, né, que ele fala, versículo 14, fala que ele vai ser como leão, que ele vai despedaçar. Então 5,14 é o ciúme exterminador. Mas no capítulo 6, o povo está falando, vinde, tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Então essa virada, a virada é necessário. Deus tem que tratar conosco. Deus tem que fazer, é necessário. A humanidade como um todo está passando por essas convulsões de pandemia, de guerra, de economia, de tantas coisas ruins acontecendo, em alguns lugares muito pior do que outros. Mas Deus está dizendo, olha, eu tenho também um ciúme de compaixão, eu tenho também um ciúme de restauração, mas como Deus falou com Zacarias nos primeiros versículos, eu tive muita ira, mas eu estou chamando vocês para voltar. Então, quando nós nos voltamos para Deus, quando Deus se volta para nós, então começa a acontecer um outro processo, esse processo de cura, esse processo Deus quer um relacionamento completo. Olha o capítulo 6 de Oséias, versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? O vosso amor é como a nuvem da manhã. O amor de vocês é passageiro, é um instante. A gente fala, Deus, eu te amo, mas não é nem no dia seguinte, no mesmo dia. A gente já tem um coração volúvel, um coração que não se firma em Deus. Então, esse coração de Deus você vê
no livro todo. Mas agora nós vamos para o capítulo 11 de Oséias, que ele também fala sobre esse sofrimento que Deus tem. Esse é o ponto que eu queria lembrar, queria mostrar que Deus tem um ciúme exterminador, porque Ele precisa eliminar de nós, Ele precisa eliminar da humanidade esse câncer, essa coisa maligna que sempre recrudesce, que sempre retorna. A história na Bíblia é assim, a história da humanidade é assim, melhora um pouco, mas logo piora. Nós não temos firmeza, nós não temos hesed, que é um amor forte, perseverante, que sempre se mantém firme. A gente não tem isso. Então, Ele está sempre trabalhando em nós para produzir esse relacionamento firme e duradouro. Então, no capítulo 11 de Oséias, ele fala, versículo 1, quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais, então, a primeira dor de Deus é essa dor da nossa infidelidade. Deus nos amou, isso aqui que está falando sobre Israel, é da igreja, é da gente individualmente, é coletivamente, uma congregação, é tudo assim. Deus nos ama, Ele nos atrai, Ele derrama bênçãos. Mas versículo 2, quanto mais eu chamava, tanto mais se iam da minha face. Então Deus está aqui mostrando a dor dele. E ele fala assim, versículo 3, mas eu ensinei a andar, fui eu que ensinei Efraim a andar. Eu tomei pelos meus braços, mas eles não conheceram, não perceberam que era eu que estava curando. Versículo 4, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Fui para eles como os que tiram o jugo da escravidão. E aí, versículo 7, mas meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Então, Deus está nesse impasse. Imagina o Deus Todo-Poderoso. Deus está num beco sem saída. Deus está numa situação que Ele mesmo diz assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com vocês? Eu acabei de ler no capítulo 6. O que eu vou fazer com vocês? Nós lemos em Jeremias como Deus falou, ele é meu filho. Você acha que eu quero bater no meu filho? Você acha que eu quero disciplinar? Você acha que eu quero dar um tratamento de quimioterapia para um filho amado? Você acha que isso é uma alegria? Porque às vezes eu penso de verdade que algumas pessoas pegam textos bíblicos e traduzem como se Deus é um Deus santo, então Deus quase que, às vezes as pessoas não usam essa palavra, mas é quase como se Deus tivesse prazer em pisar os ímpios, em acabar com os malvados, as pessoas que não o servem, que não amam. A Bíblia fala claramente, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus fala isso, está em letras claras. Deus não tem prazer no juízo. Deus não tem prazer em nos disciplinar. Deus, um dos textos mais difíceis na Bíblia inteira para entender, é Isaías 53, quando fala que agradou a Deus moer o próprio Filho em favor de nós. Claro que foi o maior sofrimento que Deus poderia ter suportado, ver o próprio Filho morrendo, sofrendo, mas Ele tinha alegria nisso por pensar que o Filho estava sendo fiel e ia suportar, ia sobreviver, mas não só isso, o prazer que fala em Isaías 53 é que Ele quis, e o Filho quis, fazer algo para livrar nós, a humanidade, desse tratamento que nós não suportamos. A verdade é essa, nós não suportamos o tratamento que vai nos livrar do pecado. Então Deus está aqui, fala assim, eu amei Israel.
Eu demonstrei amor, mas quanto mais eu amava, mais se afastava. E essa é a nossa história. Quantas coisas boas Deus já fez na sua vida, na minha, e quantas vezes a gente já não retribuiu, não amou de volta, não foi fiel a Deus. Quantas vezes, não quantas vezes, o tempo inteiro nós alimentamos no nosso coração um lugar para um Deus falso, que são outras origens de segurança, de afeto. Nós temos outros ídolos, outras coisas no nosso coração. Então Deus olha para nós e Ele fala assim: meu povo é inclinado. A inclinação deles, é como fala no outro profeta, toda a inclinação do coração deles é má. Então, o versículo 8 é o versículo que eu quero chamar a atenção. Oséias 11, 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria? Entregaria para... Ele está falando sobre a disciplina, sobre o juízo de Deus. Vocês se afastam, vocês vão embora, vocês não são fiéis. Mas como te deixaria? Como te entregaria? Como te trataria? Como outras cidades, a demais Zeboim, que tinham sido destruídas também nessa época. E aí ele fala, na última parte do versículo 8, está comovido em mim o meu coração. Isso é Deus falando. Está comovido, isso é ciúme, isso é compaixão, isso é esse ardor intenso do coração de Deus. Todas as minhas compaixões, a uma se acendem. Nós temos poucos, nossos sentimentos são limitados, são finitos, a gente nem consegue descrever. Mas Deus está falando assim, todas as minhas compaixões. Deus tem uma infinidade, assim como Ele tem conhecimento, como Ele tem poder, Deus tem emoções que a gente não pode nem calcular como é que são as emoções de Deus. E Deus está falando assim, que todo o seu coração está envolvido nesse amor que Ele tem pelo povo. E aí versículo 9 fala assim, eu não executarei o furor da minha ira, nem voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. E aí ele fala no versículo 10, que eles o povo de Efraim, eles andarão após o Senhor. Ele bramará, o Senhor bramará como leão, e bramando ele, os filhos tremendo virão do ocidente, ele vai reunir todo o seu povo. Então, eu preciso finalizar aqui o pensamento, mas eu vou ler mais um texto em Jeremias, um texto bem conhecido, mas eu queria que vocês vissem o contexto. É Jeremias 29. Eu estou querendo mostrar esses dois lados do amor e do amor, do ciúme de Deus, né? Eu quero dizer que mesmo quando Deus trata conosco por causa do nosso coração infiel, por causa do nosso coração que se afasta de Deus, que não corresponde, Deus está procurando amor, um relacionamento em nós, e Ele não acha, porque nós somos muito, um coração muito volúvel, um coração muito sem firmeza, sem um verdadeiro sentimento de amor. Então, Deus tem um ciúme que precisa tratar conosco. Quando Ele trata, quando Ele traz sobre nós o ciúme exterminador, Deus sofre. Então, esse é um ponto importante. Nós sofremos, nós sentimos assim, uau, Deus não quer saber mais de mim, Deus está me rejeitando, mas Deus sofre, ok? Mas dentro desse tratamento de Deus, porque esses dois lados, eles são inseparáveis, mas tem um momento de Deus em que Ele precisa tratar com nossa natureza inconstante, com nossa natureza infiel. Mas tem um momento de virada. Então, em Jeremias 29, lembra que Jeremias estava
Ele viveu e estava profetizando na época que o povo estava indo para o cativeiro, no início do cativeiro. Esse capítulo 29 é uma carta que ele escreveu, por ordem de Deus, para aqueles que já tinham ido para o cativeiro. Então, essa é uma época em que Deus até tinha falado assim: olha, não adianta, Jeremias, você orar para que eu não mande mais para o cativeiro, que eu comece a usar de misericórdia, porque está definido, eles vão para o cativeiro mesmo. Mas aí, ele mandou essa carta, porque tinha gente falando assim: vocês vão ficar pouco tempo no cativeiro, já vão voltar. E ele falou assim: não, vocês vão ficar 70 anos lá. Versículo 5, ele fala que vocês têm que edificar casas, formar famílias. Versículo 6, versículo 7, procure a paz, a prosperidade da cidade, orai por ela ao Senhor, para que, se ela prosperar, vós também prosperareis. Então, versículos 8 e 9, ele fala assim: não sigam mentiras, vocês vão ficar 70 anos lá. Então, o que é o contexto aqui? Tem um versículo super conhecido aqui, que é o versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Vai chegar a hora que vocês vão me invocar, vocês vão orar, e eu vou ouvir, vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscar de todo o coração. Então, muita gente cita esse versículo fora de contexto, falando assim: eu sei, claro, Deus sempre tem planos bons para todos nós, mas é muito importante entender que quando ele mandou essa carta, ele estava dando uma notícia muito ruim para quem tinha sido levado para o cativeiro e quem estava sendo enganado para pensar: isso aqui vai ser rápido, isso aqui vai ser 2, 3 anos, a gente vai voltar. Jeremias estava dando uma palavra, uma notícia ruim: vocês não vão voltar, vocês vão ficar 70 anos. Mas Deus estava falando: eu tenho planos de paz. É aquela mensagem da patrola de Deus. Deus quer fazer o bem. Deus nunca quer fazer o mal. Nem para nós e nem para ninguém, para a humanidade, para nenhum povo. Deus não quer o mal. Deus não quer o mal para os islâmicos. Deus não quer o mal para a Rússia. Deus não quer mal para nenhum país ou nenhum povo que está talvez fazendo algo errado, usando violência ou causando guerra, oprimindo, governantes que são governantes ruins. Deus não quer o mal para ninguém. Deus está falando: eu sei quais os planos que eu tenho. Então Deus tem, o número 5 aqui nessa sequência. Deus tem um plano maravilhoso e ele sofre quando ele tem que usar algo negativo, mas ele usa isso para o nosso bem. Ele aplica o tratamento de quimioterapia de acordo com a necessidade. No Antigo Testamento era quase impossível, o tratamento também não dava resultado, mas por meio de Jesus, que trocou o sangue conosco, que purificou, que passou por esse tratamento de purificação, hoje nós temos esperança. Hoje nós podemos sofrer, sim, um tratamento de Deus, mas com possibilidade muito grande de dar resultado, porque nós estamos recebendo por meio de Jesus, que levou a parte que a gente não podia suportar. Então, vamos voltar, finalizando então aqui. Então, os planos de Deus, quando ele deu essa palavra em Jeremias 29, ele estava dizendo: eu tenho que tratar com vocês, eu tenho o ciúme exterminador, vocês vão para o cativeiro e vocês vão ficar no cativeiro por 70 anos. Mas eu tenho planos bons, porque vocês vão retornar, vocês vão me buscar, e aí nós poderíamos olhar tantos e tantos textos. Nós vamos ter oportunidade no próprio livro de Zacarias, nós vamos ver muita coisa boa que Deus vai falar com Zacarias. E eu só vou terminar
hoje falando assim, vamos voltar para a visão de Zacarias e vamos focar novamente nesses planos, né? É uma virada, Deus está falando, olha, acabou o tratamento e agora eu estou olhando para o meu povo com compaixão. Eu estou com grande zelo, com grande ciúme. Então vamos, Zacarias 1, versículo 14, ele fala, com grande ciúme. Deus não tem somente um sentimento de ciúme, de querer assim, olha que câncer maligno que está destruindo a saúde, consumindo o corpo do meu povo. Ele não tem só ira contra esse câncer, mas ele tem um grande ciúme para fazer o bem. Assim como, lá na frente, no Zacarias 8, ele vai dizer, assim como eu fui duro com vocês e mandei vocês para as nações, agora eu vou mostrar para todas as nações que eu estou com vocês. E só quero focar um pouquinho nesses últimos 2 versículos da visão, versículos 16 e 17, que ele fala, portanto, assim diz o Senhor, voltarei para Jerusalém com compaixão, e a minha casa nela será edificada. O plano de Deus é realmente ter essa parceria, essa correspondência, esse amor mútuo. Jesus falou muitas vezes, o mesmo amor que o Pai tem por mim e eu tenho pelo Pai, vai existir, já pode existir entre ele e os discípulos. O mesmo amor, é a mesma relação. O projeto de Deus, quando ele fala sobre Jerusalém, no versículo 14 ele fala, estou zelando, estou enciumado por Jerusalém e Sião. Deus gosta de uma cidade, Deus tem um prazer especial numa cidade, por que não poderia ser uma outra cidade? Não, Deus não tem nada a ver, Deus não tem um apego à cidade, Ele tem apego àquilo que Ele planejou ali. Você não ama uma casa, uma coisa material, você ama aquilo que aquela casa proporciona. A casa de Deus, a cidade de Jerusalém, é algo especial para Deus, porque Deus planejou fazer algo de parceria. Não é uma preferência de um lugar ou de um povo, mas é um plano para fazer algo que vai trazer, né, eu coloquei embaixo só para, nesse último ponto, só para a gente ter algumas palavras, algumas referências, né? O que é o grande projeto de Deus? É ter uma casa, ter uma família, ter um reino. E não é essa ideia que nós temos, às vezes, de uma ideia errada, assim, de que essa sede de poder que nós, os homens, temos. Nós queremos alcançar o poder de mandar nos outros, de ter os outros servindo. Deus não está ansioso, é até interessante a gente pensar assim, será que Deus quer um reino porque Ele quer um monte de gente servindo e trazendo coisas para Ele? Deus tem anjos, Deus pode criar, como Jesus falou, Deus pode levantar das pedras o que Ele precisa. Deus não tem necessidade em si. O que Deus quer é um relacionamento. Ele quer formar e desfrutar e desenvolver um relacionamento. Então, tudo isso aqui, casa, Deus não quer uma casa material. Por que Ele quer uma casa? Para poder morar conosco. A questão é morar conosco, junto, comunhão, relacionamento, família, reino. O reino é Ele poder levar paz e harmonia e restauração a todas as partes da terra. Tudo que Deus planejou originalmente, essa criação que a gente vê coisas maravilhosas nos animais, na natureza, nas plantas, tudo que nós vemos de maravilhoso que está sendo destruído paulatinamente, mas
Deus quer restaurar e quer fazer com que aquilo seja muito melhor ainda. Então, harmonia, paz, é isso que Deus quer. Mas não é para Ele poder falar assim, olha que coisa boa que eu fiz, Ele quer fazer junto conosco. Então, o que Ele fala? Voltarei para Jerusalém com misericórdia, minha casa nela será edificada. Né? Minhas cidades, versículo 17, se transbordarão. O Senhor consolará a Sião. Por que precisa consolar? Porque Sião, nós fomos machucados com esse ciúme exterminador de Deus. O tratamento foi eficaz, mas causou muita dor, muito sofrimento, muitos efeitos. Mas Deus vai curar completamente. Deus vai fazer, tem tantas passagens que falam assim, meu povo não vai mais se afastar de mim, meu povo não vai mais se distanciar, eles vão ser abençoados e vão ser uma bênção. Olha o que fala no capítulo 2 de Zacarias, versículo 11, ou versículo 10, podemos ler. Exulta e alegra-te, ó filho de Sião, porque eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Nós ainda vamos estudar o capítulo 2, mas eu só quero olhar esse aqui que ele fala. É hora de ficar alegre. Houve uma virada. Chegou o fim do tratamento. Eu gostaria de dizer assim, será que nós estamos vivendo num tempo hoje de virada? Mas eu quero que todos nós tenhamos esperança, porque existem momentos de virada. Eu não tive tempo de olhar, mas Salmo 102, ele fala assim, ele fala muito sobre o sofrimento da mão pesada de Deus sobre a vida dele, o salmista, mas depois ele fala assim, mas vai chegar a hora, o tempo determinado de Deus para ter compaixão do seu povo. Então tem um tempo de virada, tem um momento de virada, e Deus mostrou isso para Zacarias. Zacarias estava vivendo num tempo parcial, porque não durou para sempre, essa não era a virada final, mas vai ter uma virada permanente. Os profetas falavam de um tempo em que não ia mais, nunca mais ficar, Deus nunca mais ia ter que usar a quimioterapia para tratar a infidelidade do seu povo. Então, ele fala aqui em Zacarias 2, exulta, alegra-te, porque eu venho, habitarei no meio de ti. 11, muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Esse é o sonho de Deus. Deus não quer só a igreja, como Deus não queria só Israel. Não é só o povo que hoje está, de alguma forma, correspondendo a Deus. Deus quer um povo para ganhar os outros. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Olha o versículo 12, Zacarias 2:12. Então o Senhor possuirá a Judá como sua porção, sua herança na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Então o que Deus quer? Ele quer todas as nações, mas o jeito de Deus, o método de Deus é começar com uma base. Deus quer uma base, e nós entendemos que isso, nós vamos falando mais sobre isso à medida que a gente vai estudando o livro de Zacarias e todo esse tempo, mas Deus tem um plano para Israel natural, no sentido assim de que Deus vai estabelecer algo em Jerusalém mesmo e vai cumprir as suas promessas com a nação de Israel, mas isso tem uma aplicação espiritual também para a igreja, que nós fazemos parte dessa oliveira. E a partir de Jerusalém, a partir da sua base, a sua porção, a sua herança, o que Deus está procurando algo que vai ser uma satisfação para o coração de Deus. E eu quero lembrar que Jesus tinha ciúme da casa de Deus. Em João 2,
ele foi expulsando os cambistas do templo, e os discípulos lembraram, o ciúme de Deus me consumiu, que era uma profecia no livro de Salmos. Jesus tinha ciúme da casa do pai dele. Então ele queria eliminar da casa de Deus aquilo que estava contaminando. Elias, o profeta Elias falou com Deus: Deus, por que eu estou quase sendo morto por Jezabel, sendo que eu tive muito ciúme pelo teu nome? Então Deus tem ciúme de nós, mas se nós correspondemos a Deus, se o amor por Deus e pela causa dele e por esse plano que ele tem, se isso encher o nosso coração, nós vamos ter ciúme também. Nós vamos ter zelo da casa de Deus, do plano de Deus, desse propósito. E não é uma coisa em si, como se fosse um objeto, mas o que Deus está querendo, e o ciúme que Jesus tinha da casa de Deus, e o ciúme que ele quer que nós tenhamos também, esse ciúme construtivo, esse ciúme de sonho, esse ciúme de um projeto maravilhoso que a gente não quer abandonar de forma nenhuma. Que Deus nos ajude e que continuamente possamos caminhar conhecendo mais a Deus, e que maravilha de vivenciarmos também um dia essa virada, a virada em que Deus está dizendo: agora eu vou realmente, o tratamento já foi feito e eu vou habitar no meio de vocês para sempre. Senhor, que o nosso coração tenha a mesma paixão, que nós possamos não só saber quem o Senhor é, mas que nós também possamos ter os sentimentos que o Senhor tem. Não só o sentimento de zelo e ciúme por tua casa e por teu povo, mas ciúme pelo Senhor, ciúme para que aquilo que o Senhor quer, que nós possamos dizer: Deus, eu farei tudo, darei tudo que eu tenho, para que o teu projeto se cumpra, que nós possamos ter esse mesmo sentimento em nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.